Boa noite, irmãos e irmãs. Vejo entre nós alguns visitantes e eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Uma grande alegria ter você aqui participando desse culto, buscando a Deus junto conosco. Esperamos vê-los novamente. E também uma grande alegria receber os irmãos aqui, irmãs. Momento de comunhão, momento de alimento na palavra de Deus, momento de adoração gostosa, louvor, tudo isso nos fortalece para a semana que vem pela frente, não é? Para hoje eu queria compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus que está lá em Deuteronômio, capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3. Abra sua Bíblia, celular, tablet só no texto bíblico, tá? Depois do culto, você pode olhar aí as redes sociais. Para a gente ter um pouquinho de atenção. Se tiver alguém perto de você sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, para que todos façamos a leitura, todos participemos da instrução da palavra de Deus e possamos nos inteirar do texto bíblico também. Então, Deuteronômio, capítulo 3, eu quero ler com vocês a partir do versículo 23. Não é um texto muito pregado, não. Mas um texto que me chamou muito a atenção nesses últimos dias. É uma oração de Moisés. Moisés conversando com Deus. Então vamos ver o que diz para nós em Deuteronômio 3, 23. Também eu, Moisés, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo da Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra, que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Até aqui. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa semana, nós conversamos nos grupos de oração sobre o tema A Agenda de Deus. Quem estava na reunião de oração deve se lembrar do texto que nós usamos e da reflexão que nós incentivamos que fosse feita. O texto da reflexão durante a semana foi Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7, quando os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos estavam especulando a agenda de Deus, querendo saber o que vai acontecer, o que vai rolar. Está chegando aí, Senhor? Israel vai reinar sobre todas as nações? Tinha ali um ego patriota falando um pouquinho mais alto, numa hora errada, né? Um excesso de patriotismo, querendo que Israel se sobrepusesse às outras nações. E aí a resposta de Jesus é interessantíssima. Jesus fala assim: olha, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que Jesus quis dizer? Não vos compete. Vocês não têm competência. Nem para saber o futuro. Vocês não têm competência para lidar com o futuro. Se eu dissesse alguma coisa aqui sobre o futuro, é bem provável que a gente ia se apavorar, não é? O ser humano não tem competência para lidar com o futuro. E Jesus fala então que nesse sentido a agenda de Deus não está disponível para nós. A gente não pode ir lá consultar o que Deus vai fazer na sua agenda.
Mas eu achei o tema tão relevante que nas últimas 2 semanas eu fui estudando um pouquinho mais sobre isso e eu me deparei com esse texto aqui de Moisés querendo mudar a agenda de Deus. Então eu queria trabalhar um pouquinho mais esse tema com vocês. A agenda de Deus. E como que isso é importante. Não sei se você sabe, mas Deus tem uma agenda. Deus tem planos. Deus planeja as coisas. Né? A referência que eu tenho de agenda é o pastor Walter. Referência boa. Aliás, eu acho que um dia, se Deus quiser contratar uma secretária, um secretário, vai ser o pastor Walter. Porque o pastor Walter não deixa passar nada, anota tudo na agenda. Tudo dele, da Kelly, dos meninos. Né? Quando eu cheguei do seminário e comprei a minha primeira agenda, e comecei a usar a minha primeira agenda, eu olhava a minha agenda assim, tinha uma coisinha aqui, outra coisinha na página aqui, eu olhava a agenda do pastor Walter, não cabia mais nada. Eu falava, gente, eu não sei usar esse negócio, não. O pastor Walter é muito organizado, planeja bastante, anota detalhes importantes, inclusive. Né? É a organização dele. Aliás, eu aprendi a usar a agenda com ele. Aprendi a fazer um uso melhor da agenda. Planejar, pensar, anotar, para não esquecer. E eu acho que um dos motivos que faz sentido a gente ter agenda é porque a nossa memória é curta. Logo a gente esquece, não é? Logo a gente esquece. Tem gente que não lembra o que comeu no almoço, quanto mais o que tem que fazer daqui 2, 3 meses. Né? A Rosimeire com a Alessandra vieram me procurar para fazer o casamento da Alessandra há 1 ano, quase 1 ano e meio atrás. Falei, Rose, eu não tenho nem agenda para anotar. Onde é que eu vou anotar isso? Tive que anotar no papelzinho lá. Aí pulei de uma agenda para outra. Aí virou o ano, pulei de uma agenda para agora. Eu tenho uma agenda para anotar. Já está anotado lá o casamento da Alessandra. Mas a gente esquece. A gente tem memória curta, então a gente precisa de agenda. Deus não esquece não, mas Deus tem planos. Deus tem a sua agenda. Algumas coisas que Deus planejou já se concretizaram. Por exemplo, Deus planejou a vinda do Messias, o Salvador, aquele que viria trazer a salvação, morrer na cruz, ressuscitar. Deus planejou isso, e isso já aconteceu há quase 2000 anos atrás. Deus planejou também a vinda do Espírito Santo, que de uma maneira maravilhosa, misteriosa, poderosa, sobrenatural, desceu sobre a igreja e até hoje habita os corações de todos os que creem em Jesus. O Espírito Santo veio, promessa de Deus, agenda de Deus que se cumpriu. Tem alguns outros planos de Deus que nós sabemos, mas que ainda não se cumpriram. Por exemplo, a volta de Jesus. A Bíblia declara que Jesus um dia vai voltar a esse mundo para se encontrar com os seus e estabelecer definitivamente o reino de Deus. É uma promessa. Você crê nisso? Não está na nossa agenda, talvez, mas está na agenda de Deus. É plano de Deus, é obra de Deus. Uma outra coisa que Deus planejou, a ressurreição dos mortos, de todos aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor, se entregaram nas mãos de Jesus. Deus planejou um dia para trazer todos de volta à vida. Vida nova, corpo novo. É plano de Deus, ainda não se concretizou, mas é plano de Deus, está na agenda de Deus. O céu, a vida eterna, é plano de Deus para nós, está na agenda de Deus, ainda não se concretizou, mas é plano de Deus para nós. Uma vida eterna, sem dor, sem lágrima, sem luta. Você anseia por isso? Por esse plano de Deus para a tua vida? É maravilhoso, meus irmãos. É plano de Deus para nós. Ainda não se concretizou, mas aguardamos com fé e esperança. Então, meus irmãos, Deus tem uma agenda, Deus tem planos.
Agora, trazendo para a nossa vida, o problema é que nem sempre os planos de Deus batem com os nossos planos. Já aconteceu isso na tua vida? Quando os planos de Deus se mostraram outros, e a gente fala, nossa, mas não foi isso que eu planejei. Não era para cá que eu estava indo. De repente eu estou indo. Nem sempre os nossos planos batem com os planos de Deus. A gente conhece alguns planos de Deus, minusculamente, né? Uma minúscula parte dos planos de Deus. E desconhecemos a maioria dos outros. Desconhecemos assim totalmente. Né? Nessa oração aqui de Moisés, os planos de Moisés não bateram com os planos de Deus. A pergunta é, agora a pergunta para nós. Você, eu já fiz essa pergunta para mim, estou fazendo ela para você agora. Você confia nos planos de Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Já que há a possibilidade da nossa agenda não bater com a agenda de Deus, nós confiamos nos planos que Deus tem para nós? Nós confiamos naquilo que Deus está escrevendo para a nossa vida? Naquilo que Deus está planejando para o nosso futuro? Essa é a principal pergunta que nós precisamos responder. Se a sua resposta foi positiva, eu confio nos planos de Deus. Espero que tenha sido, né? Eu confio no que Deus tem para mim. Então eu queria tirar algumas lições aqui do texto que nós lemos, se a sua resposta foi positiva. Primeira lição: se prepare para um não de Deus. Ô pastor, lição ruim, hein? Mas é. Vocês viram que Deus falou não para Moisés? Vamos rever aqui a história? Chega ali Moisés começa uma oração, chega no versículo 25, ele diz assim: rogo-te, me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Moisés estava querendo ir lá em Canaã, pisar em Canaã, e ele está orando, ele está pedindo, ele está clamando a Deus: Senhor, eu quero ver essa terra, eu quero pôr a planta do meu pé nesse lugar. Eu quero ir lá. Esse era o plano de Moisés. Isso estava na agenda de Moisés. Eu quero ir lá. O que Deus fala no versículo 26? O Senhor indignou-se muito contra mim e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Chega dessa conversa. Assunto encerrado. Olha, meus irmãos, o que Deus falou para Moisés? Você já falou isso para o teu filho, para a tua filha? Não vou falar mais nesse assunto, hein? Assunto encerrado. Já falou isso para o seu filho, para a sua filha? Não é bom ouvir isso, né? Difícil falar também, mas Deus falou isso para Moisés. Falou: olha, não quero ouvir mais nesse assunto. Chega. Você não vai entrar. Moisés levou um não, meus irmãos, bem redondo. Por quê? Porque a agenda de Moisés não bateu com a agenda de Deus. Moisés queria muito estar lá. Você pode estar concluindo, ele falou: Moisés libertou o povo, andou com aquele povo cabeça dura 40 anos no deserto. Coitadinho do Moisés, Deus devia ter deixado ele entrar, pelo menos dar uma olhadinha, né? Na porta que fosse. Meus irmãos, não era plano de Deus Moisés estar lá. Pergunto mais uma vez: você confia no que Deus tem para você? Então se prepare para um não de Deus. Ele pode vir em algum momento. Você está preparado para ouvir um não de Deus? Ricardo, por aqui não. Ricardo, essa decisão não. Nós precisamos, meus irmãos, submeter a nossa agenda à agenda de Deus. E às vezes Deus vai falar um não para nós. Não faça isso.
Não entre por aqui. Não tome essa decisão, não faça essa escolha. Não. Deus não permitiu que Moisés entrasse lá. Mas Deus permitiu que Moisés desse uma olhadinha, vocês viram isso também? Subiu com Moisés lá no alto da montanha do Cristo, sobe ao cimo da Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos. Por quê? Não passarás esse Jordão. Ó, você não vai lá. Eu vou deixar você dar uma espiadinha de longe. Sobe aqui. Olha, dá uma espiadinha aí, vê, tá vendo essa terra aí, né? Não, senhor, mas eu queria... Não, lá você não vai. Não é propósito para a tua vida você ir lá. Mal sabia Moisés que a hora da partida dele estava chegando. Deus sabia. Deus sabia. Tem um texto paralelo, não sei se vocês repararam aí, em Números, capítulo 27, tem um texto paralelo. É bom a gente usar os recursos da Bíblia aí, ó. Embaixo do título está escrito Números 27, de 12 a 23. Que conta com alguns outros detalhes. Nesse texto, Deus fala para Moisés, olha, você vai para junto dos teus pais. Teu tempo está chegando. Tua hora está próxima. Não é propósito para a tua vida estar lá. Teu limite está chegando. Moisés estava velhinho, tinha muito desejo de conhecer a terra prometida, mas não era propósito de Deus da vida dele. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria incentivar você a pensar junto comigo é que se a nossa agenda não bater com a agenda de Deus, a gente ouvir um não de Deus, vamos nos submeter. Vamos atender ao que Deus tem para nós. Se nós cremos que os planos de Deus são melhores para nós do que os nossos próprios planos, a gente se submete ao não de Deus. Se você confia na agenda de Deus, então aprenda a ouvir um não de Deus. Segunda lição que eu queria compartilhar com vocês está no versículo 28, quando Deus diz assim para Moisés: dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. O Moisés deve ter ficado bravo, né? Porque ele queria ir para Canaã. Deus falou, não, você não vai. E aí Deus vem e fala, ó, prepara o fulano, que o fulano vai. Aí a gente não gosta, né? A gente vai preparar alguém para fazer o que a gente queria fazer. Olha só o que Deus deu na mão do Moisés. Prepara o Josué. Anima ele, fortalece ele, porque ele vai. Ele vai atravessar o povo, ele vai conduzir o povo até Canaã. O que Deus está falando para Moisés aqui? Mais uma vez, a agenda de Deus não bateu com a agenda de Moisés. Deus está trazendo, meus irmãos, planos maiores. E eu queria dizer para você, se a sua resposta foi positiva quando eu perguntei se você confia na agenda de Deus, então se prepare para planos maiores. Maiores que a tua vida, maiores que você, maiores que a tua família. Planos maiores para o reino de Deus, para o mundo. Na agenda de Deus, meus irmãos, há planos para a nossa vida particular. Mas há planos para a nossa vida que são maiores do que nós. Tem espaço na tua agenda para esses planos de Deus? Para Deus usar a tua vida para coisas maiores? Ou a gente vive assim só no nosso mundinho, só pensando na gente mesmo? Olha aqui Deus levando Moisés para ver um plano maior. O povo vai chegar lá, eu tenho planos para esse povo tem que chegar lá. Mas não é você que vai levar. Teu tempo está chegando. Prepara outro para levar. A gente precisa aprender com Deus a enxergar num plano maior. A perceber que a obra de Deus não se limita só à nossa vida, mas que a gente participa de algo grande.
Algo que Deus está fazendo na nossa vida, através da nossa vida, na vida dos outros, no mundo inteiro. Às vezes a gente limita a nossa vida só à nossa agenda. Não tem espaço para um plano maior, para planos do reino. É uma visão grande, meus irmãos, uma visão ousada. Investe na vida de outro para que a minha obra continue. Olha só, vai além da nossa vida. Vai além da nossa vida. Deus então chama Moisés para preparar alguém e fazer o que ele achava que ele daria conta de fazer. E Deus está falando, não, você não vai dar conta. Prepara outro, instrui outro, anima outro, fortalece outro. Nós não somos insubstituíveis. Não somos. Nem na nossa família, nem na igreja, nem no nosso trabalho, nós não somos insubstituíveis nesse mundo. E a gente precisa entender isso. A gente precisa passar o bastão para frente. A gente precisa se preparar para esse momento de entregar o bastão para alguém. É provável que Moisés estivesse naquela fase assim, né, do idoso que trabalhou muito e que ainda quer continuar trabalhando. Mas já estava chegando no limite físico, emocional, espiritual, limite também dos dias. É hora de passar o bastão para frente. Planos maiores, meus irmãos. Quando nós sonhamos com Deus, nós cantamos isso agora há pouco, né? Nós entregamos nossos sonhos, planos, nosso futuro nas mãos de Deus. Então vamos sonhar com Ele. A gente vai sonhar projetos particulares, mas vamos sonhar também os projetos de Deus que são maiores, que alcançam Poços de Caldas, alcançam o nosso bairro, alcançam o ambiente do nosso trabalho. Vamos sonhar planos maiores com Ele. Abrir a nossa visão. Você está disposto a servir a Deus nos seus planos? Se você confia na agenda de Deus, então se submeta aos planos dele. São planos maiores. São planos maiores. Mas eu queria tirar uma última lição. Se você disse sim, se você foi favorável, sua resposta foi positiva quando eu perguntei se você confia nos planos de Deus, então se prepare para o improvável. Se prepare para o improvável. Se prepare para aquilo que você nem fazia ideia que ia acontecer. E isso está ali no versículo 24. Quando Moisés começa a sua oração, reconhecendo isso, ele diz assim: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? O que Moisés viu, meus irmãos, vocês lembram? Vamos recordar algumas coisas? Moisés viu Deus na sarça ardente que não se consumia. Uma visão única, sobrenatural, da manifestação, da revelação de Deus. Moisés viu. O improvável. Quem diria que aquilo ia acontecer daquele jeito, daquela forma, que chamaria a atenção dele de tal forma que ele se impressionaria. A sarça não se consome, foi o que ele diz. Por quê? Uma sarça queimando não se consome. Moisés viu um povo, em torno de 450 mil pessoas, serem libertas das mãos de um rei tirano. Moisés viu, foi instrumento de Deus. Moisés falou: Senhor, não consigo, não sei nem falar. Ele falou: não, você vai. Vou colocar na tua boca as minhas palavras. Deus capacitou, Moisés foi, fez, ele viu esse poderoso feito de Deus. Libertar 450 mil pessoas.
Moisés viu, meus irmãos, o mar se abrir. Que cena deve ter sido, né? Que imagem, que emoção, colocar a planta dos pés aonde nenhum ser humano pisou, só tinha água, desde que a terra foi formada. Moisés estava lá, viu o mar se abrir pelo poder de Deus. Foi instrumento de Deus ali naquele momento. O improvável. Deus capacitou Moisés para conduzir 450 mil pessoas numa longa jornada. Como que você dá conta de um povo desse? Sem a orientação de Deus? Foi um milagre. Foi um milagre esse povo não ter perecido no meio do caminho. Foi o poder de Deus. O improvável. Moisés viu o maná chegar e saciar a fome do seu povo, a sua própria fome. Moisés viu Deus refrescar o dia com a sombra, aquecer a noite com o calor, o improvável, meus irmãos. Moisés foi ao monte, ficou vários dias aguardando a manifestação de Deus e as leis que regem ou regeram o povo judeu até a vinda de Jesus foram um norte fantástico, maravilhoso, orientação de Deus para o seu povo. E Moisés desceu com as tábuas nas mãos. Moisés viu o improvável. Um Deus disposto a ensinar, a escrever o ensino e mandar para o seu povo. Deus mandou um e-mail, né? As tábuas da lei foram um e-mail. Deus escreveu ali uma mensagem no WhatsApp. Demorou um pouquinho para chegar, mas chegou. Deus conversando com o seu povo. Meus irmãos, o improvável. E eu queria perguntar para você, você crê no improvável de Deus? Que na tua vida podem acontecer coisas que você não espera, tanto maravilhosas quanto difíceis, mas que a mão de Deus vai estar ali? A agenda de Deus, meus irmãos, nós desconhecemos, mas há muita coisa improvável ali. Há muita coisa que foge ao nosso conhecimento, à nossa lógica, que a gente nem espera passar, mas está na agenda de Deus. Você acha que Moisés, pastoreando aquelas ovelhas antes da sarça ardente, esperava que tudo isso fosse acontecer na sua vida? De forma alguma. Mas ele se entregou à agenda de Deus. Ele se entregou à agenda daquilo que é improvável para nós, mas para Deus é possível. Para nós é impossível. Então eu não quero deixar você com a pulga atrás da orelha, não. Ah, pastor, mas a agenda de Deus, a gente não conhece. Não, não conhece mesmo. A gente não conhece, a gente não sabe o que vem por aí, o que Deus tem para nós, que planos Deus tem. Mas tem algumas coisas que a gente pode escrever na nossa agenda. As misericórdias do Senhor se renovam. Escreva isso na sua agenda. Hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Escreva. As misericórdias de Deus não falham, meus irmãos. Nós cantamos que o amor de Deus não falha. Escreva lá na sua agenda. O amor de Deus não falha. Você crê que Deus é bom o suficiente para conduzir a nossa vida? Tem um cântico agora mais recente que nós temos cantado que diz que Ele continua sendo bom, não é? Tem um trecho lá que fala até de ouvir um não de Deus. Mesmo quando a gente ouve um não de Deus, Ele continua sendo. Escreva isso na sua agenda. Deus é bondoso hoje também, amanhã, depois. Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A presença de Jesus através do Espírito Santo. Escreva isso na sua agenda. Nós desconhecemos os planos de Deus, mas temos a garantia da sua presença, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade. Creia nisso.
Aí você consegue se entregar ao improvável. Àquilo que você não planejou, mas que pode vir por aí. E Deus pode fazer coisas maravilhosas, grandes, sobrenaturais, na minha vida, na tua vida, na nossa vida como igreja. Nós precisamos confiar nos planos de Deus. Se você confia na agenda de Deus, então se prepare para o improvável. Se prepare para o improvável. Vamos orar sobre isso? Quero orar com você. Quero conversar com você, com Deus e com você sobre o que nós acabamos de meditar na palavra de Deus. A nossa agenda, ela é limitada. Bem provável que a gente chegue lá no final de 2023 e vá dar uma analisada na agenda e ver que muita coisa aconteceu, outras não. Algumas bem-sucedidas, talvez outras não foram bem-sucedidas. Alguns imprevistos, alguma doença, alguma luta, algum sofrimento, muita vitória. A nossa agenda ela é volátil. Mas a agenda de Deus, meus irmãos, ela é perfeita. E ela se cumpre. Então nós precisamos submeter a nossa agenda à agenda de Deus. Submeter a nossa vida aos planos que Deus tem para nós. Vou perguntar mais uma vez, você confia nos planos de Deus para a tua vida? Você confia na agenda que Deus está fazendo para você? Feche os teus olhos. Você está preparado para ouvir um não de Deus? Tem um teólogo que ele diz assim, uma frase de um teólogo, uma pessoa que se entregou demais na intimidade com Deus. Ele diz assim: Senhor, até o cálice mais amargo, vindo das tuas mãos, bondosas e graciosas, eu o beberei. Se vem das mãos de Deus, meus irmãos, se é plano de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é bênção. É o melhor de Deus para nós. Então o convite hoje é a gente submeter a nossa agenda, inclusive aprender a ouvir um não. Ampliar os nossos horizontes para planos maiores que Deus tem para nós. E crer, inclusive, no improvável. Senhor, como nós somos limitados, Pai, como a nossa visão é pequena, o futuro se esvai nas nossas mãos, Pai. Não temos acesso ao futuro, mas cremos que o Senhor tem. Nós não temos acesso, Pai, ao que está por vir, mas o Senhor tem. Por isso nós confiamos no Senhor, nos planos que o Senhor tem para nós, Pai. Queremos entregar a nossa vida, a nossa agenda, aquilo que está por vir, diante do Teu altar, Pai. Nós nos submetemos ao que o Senhor tem para nós. Nós nos submetemos ao não que o Senhor disser para nós em 2023, Pai, por toda a nossa vida, porque cremos que o Senhor tem o melhor para nos oferecer. Por isso, dirige os nossos passos, dirige a nossa caminhada, Pai. Usa a nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, enxergar com os Teus olhos planos maiores, planos para o Teu reino, passar o bastão para frente. Por isso, trabalha no nosso coração, Pai. Queremos também ver o improvável acontecer na nossa vida, nos nossos dias, Pai. Queremos ver o Teu poder se manifestar, a Tua grandeza se manifestar, Pai. Por isso, trabalha as nossas vidas. Toma a nossa agenda nas Tuas mãos, Pai. Nós queremos caminhar junto contigo, em nome de Jesus. Amém.